E na história da bruxaria, qual capítulo da história mais te fascina? Ai, com certeza, as antigas civilizações da deusa. Quando a gente vai ali para a pré-história mesmo, para as civilizações onde o feminino ele era honrado por ser justamente esse reflexo da Terra, né? Por ser essa personificação das energias da Terra. E aí, quando a gente vai passando, né, entra ali na antiguidade, que tem já as primeiras civilizações, a gente já tem, claro, uma sociedade muito mais ramificada e começam a surgir as divindades que vão representando vários grupos da sociedade, mas ainda assim as deusas ali começam a vir os deuses guerreiros naquele fluxo indo-europeu, mas as deusas elas estão ali muito fortes ainda, né? Então, mesmo estando como mães ou como esposas, elas estão fortes ali ainda. Então, essa parte aí, ela me fascina muito. Gosto muito da mitologia greco-romana por ser um resgate desse feminino mais poderoso, mais voltado para o artístico. Eu gosto muito dessa parte de antiguidade e pré-história, porque eu adoro ver os panteões, eu adoro ver como os panteões eles vão traduzindo a geografia do local. Então, poxa, aquele povo ali era uma sociedade que era mais coletora de alimentos, eles tinham mais prosperidade nas plantas, então normalmente honravam mais deusas, enquanto aquelas tribos mais caçadoras tinham uma energia mais de deuses guerreiros, mais masculina. Então você entendendo isso e vendo como foi que se deu essa troca até esse feminino, assim, de ter, porque as deusas elas eram muito tríplices, né? Então tinha ali a virgem, a mãe e a anciã. E como esse arquétipo da anciã foi se tornando a bruxa, até chegar ali na Inquisição, até chegar nessa coisa que a gente precisa demonizar. E se a gente olha de uma forma mais social, no fim das contas, o que é que está sendo demonizado? A mulher que não está na sua idade fértil, não está no seu período fértil. Ela não era mais como é a palavra? Conveniente para a sociedade, sabe assim, para um sistema patriarcal em que a mulher tinha que estar ali no seu papel de reprodução social. Aquela mulher que estava fora do período fértil, ela já podia ser descartada, principalmente se ela fosse uma viúva, se ela fosse uma mendiga. E aí esse arquétipo da bruxa vai justamente para ela, porque as primeiras mulheres que começaram a ir para as fogueiras eram justamente essas mendigas, eram as mulheres pobres, viúvas, porque elas não tinham um valor para o Estado naquele momento, né? Então começou a ser demonizada. As mulheres que tinham ali aquele poder sobre as ervas também, que sabiam quais eram as ervas que eram ali venenos, abortivas, que eram remédios, curandeiras, elas também não eram tão interessantes assim, começam a ser demonizadas. Então, tudo isso que tem a ver mais com esse feminino mais misterioso, mais que não é só ali a guerreira ou a mãe, começa a ser muito demonizado. E isso na sociedade começa a ser visto na imagem da bruxa. Então, quando entra nesse aspecto, mas a gente indo lá para a pré-história, a gente consegue entender melhor de onde vem essa força do feminino, porque ela era tríplice e porque depois, com essa triplicidade, a bruxa foi a vilã. Muito legal. Nossa, minha mente borbulhou, né? Fervilhou aqui agora. Apesar do calor, ela borbulhou. Mas eu fiquei pensando aqui, será que tem algum registro histórico de qual foi a primeira divindade reconhecida feminina? A gente tem algumas imagens, como, por exemplo, a Vênus de Willendorf, né, que é lá do Paleolítico, 25 mil anos antes de Cristo, se não me engano. Nossa. São bem antigas, os nomes são difíceis de se falar. Mas tem as divindades, né, e é interessante que quando a gente vê essas imagens das deusas mais antigas, elas eram muito ressaltadas, assim, seios muito grandes, ventres muito grandes, porque era realmente essa personificação da terra, né? Então essa coisa desse feminino que... De prover a vida. De prover a vida. De prover a vida e também receber o seu corpo na morte, que aí a gente entra nesse aspecto tríplice, porque quando a gente fala dessa grande mãe, às vezes acha que é só esse feminino fértil, mas a terra é tanto aquela que dá vida, sustenta, nutre, mas que recebe o corpo na morte também, tanto que tem várias civilizações mais antigas, que quando o homem, ele morria, um homem, a esposa, ela teria que também morrer, porque senão ele não entraria no reino superior.
Porque era Nossa, como que se a mulher crueldade. tivesse que levar. Meu Deus. É crueldade pra gente, Aham. mas assim, meio que pra eles era algo sagrado. Fazia sentido. Fazia sentido. Então, é você entender assim como esse feminino, isso é até legal também, porque às vezes quando a gente fala desse feminino sagrado, pra gente também não ter essa visão romantizada de que tinha que ser desse jeito. Não, claro que a gente vai evoluindo enquanto sociedade. Mas só pra entender que esse feminino ele era tão sagrado que ela era também quem recebia o corpo na morte. E aí a gente vê também vários símbolos. Então, quando a gente vê símbolos de deusas antigas, é muito comum a gente ver cobras, né, que eram símbolo. E aí, quando a gente vai numa mitologia mais cristã, a cobra já é a traiçoeira, e é a visão que a gente tem hoje, né? Não é aquela serpente da sabedoria, não é aquela serpente do Ouroboros, é uma serpente mais do traiçoeiro e tal. Então, quando você vai estudando essa história da bruxaria mais a fundo, você vai ressignificando esses símbolos e vendo, poxa, por que o pessoal tem medo de gato preto? Por que o pessoal tem medo de bruxa? Por que o pessoal tem medo de cobra? Né? Fala que cobra é uma coisa ruim. Então você vai ressignificando esses símbolos. Isso é bem gostoso, eu acho legal. Que aula, tô gostando muito.